Olá! Hoje a gente vai mergulhar num dos textos mais impactantes sobre ética que existem, o capítulo 7 de Mateus. Mas vamos fazer isso de um jeito um pouco diferente. Não vai ser uma análise religiosa, não. Pensem nisso mais como se a gente estivesse olhando a planta baixa de um projeto de engenharia para a vida. Um verdadeiro manual de instruções, sabe? Para construir uma vida com base firme, com propósito. A gente vai analisar a lógica, as metáforas, a estrutura toda. É um framework que atravessa o tempo, e a gente vai desconstruir ele pedacinho por pedacinho. Vamos lá. E o nosso projeto já começa com essa pergunta aqui. Uma imagem tão poderosa que é impossível esquecer, né? Essa frase não é só um desafio, é a chave que abre a porta para toda a lógica do capítulo. Ela já define a regra número 1, o alicerce de tudo que vai ser construído. Mas o que está por trás dessa metáfora de verdade? Por que começar com uma autoavaliação tão radical? É isso que a gente vai explorar agora. O que nos leva direto para a primeira fase do nosso projeto, a fundação. E olha, como em qualquer construção, a gente sabe que tudo depende de um alicerce sólido. Só que, segundo este manual, esse alicerce não é feito de regras ou rituais. É uma coisa bem mais profunda, autoconsciência. A premissa é simples, mas é muito poderosa. Antes de tentar consertar qualquer coisa lá fora, a primeira tarefa é sempre fazer uma inspeção interna bem rigorosa. Primeiro o espelho, depois a lupa. E aqui está a sacada genial desse projeto. Não é só uma proibição do tipo não julgue, é um algoritmo. Um passo a passo lógico. A primeira coisa a se fazer não é olhar para o outro, é olhar para si. Isso é fundamental. Transforma um mandamento moral que poderia ser meio vago num procedimento operacional muito claro. A lógica é implacável. Sem essa primeira etapa de autoanálise, qualquer tentativa de ajudar alguém, na melhor das hipóteses, vai ser uma ajuda meio torta. E na pior, pura hipocrisia. Para deixar essa ideia bem forte, o texto usa uma ferramenta literária incrível, a hipérbole. E esse imagem aqui no slide captura isso perfeitamente. A comparação entre um cisco e uma viga de madeira. É de propósito que ela é absurda. É quase uma caricatura da nossa psicologia, do que a gente hoje chama de ponto cego, né? A gente tem uma tendência de ver as nossas próprias falhas, que podem ser gigantes, como essa viga, como se fossem nada. Mas, ao mesmo tempo, a gente pega uma lupa para examinar o menor deslize dos outros. É uma crítica brilhante a essa nossa percepção tão seletiva. Então o que a gente tem aqui é um processo bem prático, um fluxo de trabalho em 3 etapas, como está aí no slide. Passo 1. Pausa. Dá um tempo no julgamento externo, porque a mesma régua que usamos para medir os outros, vão usar na gente. Passo 2. Ação interna. É hora de fazer o trabalho pesado, de lidar com as nossas próprias vigas. E só depois vem o passo 3, ação externa. Com a visão limpa, aí sim a gente ganha moral para ajudar de verdade. A ideia não é ignorar o problema do outro, mas sim se tornar qualificado para realmente poder ajudar. Ok, com a fundação da autoconsciência bem firme no lugar, o projeto agora parte para a construção da estrutura principal, os princípios para a gente interagir com o mundo. Se a primeira parte foi sobre olhar para dentro, esta aqui é sobre como agir para fora. E bem no coração dessa estrutura, a gente encontra a viga mestra, o princípio que sustenta tudo. Façam aos outros o que querem que eles façam a vocês. Conhecida como a regra de ouro, né? Talvez seja a diretriz ética mais direta e poderosa que já foi pensada. É simples, é reta e serve para todo mundo. É o sistema operacional de todas as nossas interações. Mas o texto não para por aí. Reparem na importância que ele dá para essa regra. Não é só um conselho bonitinho. É apresentada como a essência de toda a lei e os profetas. Pensa só nisso. O argumento é que séculos e séculos de ensinos éticos e religiosos podem ser resumidos, destilados, nessa única frase. Isso eleva a regra de um ditado popular para o princípio central de todo o sistema. E o fascinante é que o texto mostra uma estrutura bem parecida para quando a gente busca sabedoria ou ajuda. Assim como tem um processo para interagir com os outros, tem um processo para buscar respostas. E é um processo ativo. Peçam, procurem, batam. São 3 verbos de ação. A orientação é clara, a gente precisa ter iniciativa. A promessa de causa e efeito, a ação de buscar gera a reação de encontrar. E para essa ideia de pedir e receber não parecer só pensamento positivo, o texto usa uma analogia muito humana, muito pé no chão. A lógica é simples, um argumento do menor para o maior. Pensa no amor de um pai ou de uma mãe. Mesmo uma pessoa cheia de defeitos não daria uma pedra para um filho que pede pão, certo? O argumento então se expande. Se nós, com todas as nossas falhas, sabemos dar coisas boas, por que uma fonte de sabedoria superior faria diferente? É uma lógica que se baseia na bondade para inspirar confiança nesse processo. Certo, então já temos a fundação e a estrutura. Agora o projeto entra num dos maiores desafios da vida.
A navegação, a tomada de decisões. Como é que a gente sabe qual caminho seguir? Para nos guiar nessa encruzilhada, o texto usa algumas das metáforas mais fortes que a gente vai ver. E aqui está a metáfora mais icônica do capítulo: a vida como uma escolha entre dois portões. E a descrição é totalmente contra o que a gente imagina. O caminho para a destruição é o largo, o fácil e, o mais importante, está cheio de gente. É o caminho da galera. Em contraste, o caminho para a vida é estreito, difícil e pouca gente acha. A mensagem é um alerta bem claro: não use a popularidade ou a facilidade como guia. O caminho de maior valor muitas vezes vai exigir esforço e coragem para a gente seguir na contramão. E assim que a gente escolhe o caminho, o texto já avisa sobre o principal perigo: os guias falsos. O risco não está no inimigo que a gente vê de longe, mas no predador disfarçado. A imagem do lobo em pele de ovelha é perfeita para isso. Por fora, a aparência é mansa, mas por dentro a intenção é destruir. O que nos leva à pergunta crucial: como é que a gente identifica esses lobos? A resposta do projeto é um método de verificação que se baseia em fatos, o teste dos frutos. A lógica é a prova de falhas. Para avaliar uma liderança ou uma ideia, a gente tem que ignorar a pele de ovelha, as palavras bonitas, o carisma. Em vez disso, a gente analisa os frutos, os resultados concretos, as consequências reais das ações. É um chamado para a gente auditar os resultados e não as promessas, porque no fim das contas, as ações são o único indicador confiável do caráter de alguém. Essa tabela aqui no slide, que se baseia na metáfora da árvore, deixa o conceito bem claro. Uma árvore não tenta dar bons frutos. A sua natureza interna é que determina o resultado. Uma árvore boa, por definição, produz bons frutos. E uma árvore ruim simplesmente não consegue produzir bons frutos. A ligação entre caráter e ação é apresentada como se fosse uma lei da natureza. E as consequências, como a gente vê, são bem sérias, o que só reforça a importância desse teste. E isso nos leva ao clímax do nosso projeto: a inspeção final. Aquele teste de estresse que vai revelar a verdadeira qualidade da construção. Aqui, o texto coloca palavras contra ações num confronto direto. E o resultado? Bom, o resultado é chocante. O texto nos mostra uma cena muito forte. Pessoas chegam para essa inspeção final com um currículo que parece impecável. Elas dizem: olha, em seu nome a gente fez milagres, a gente profetizou, a gente fez coisas incríveis. Olhando de fora, parecem profissionais de destaque, os melhores, têm as palavras certas e os feitos espetaculares. Parece que passaram no teste, não é mesmo? Pois é, erraram. A resposta é uma rejeição total, absoluta. Eu nunca conheci vocês. Afastem-se. É talvez a frase mais dura do capítulo inteiro, e ela cria uma tensão enorme que nos força a perguntar: se milagres e discursos bonitos não são o critério, o que é então? Onde foi que eles erraram? E a resposta está toda no contraste entre o falar e o fazer. O critério final não eram as palavras grandiosas nem os feitos espetaculares. Era uma coisa muito mais básica. Era simplesmente fazer o que foi ensinado. A tese dessa parte é brutalmente simples. A ação consistente, alinhada com os princípios, é a única prova que vale. O resto é só barulho. E para fechar toda a argumentação, o projeto termina com uma parábola final que é a síntese perfeita de tudo. Como a tabela mostra, a gente tem dois construtores. Os dois recebem o mesmo manual, os mesmos ensinamentos. A única coisa que muda é a ação. Um ouve e pratica. O outro ouve e não faz nada. A prática transforma o conhecimento numa fundação de rocha. A falta de ação deixa tudo construído sobre a areia. E quando as tempestades da vida, que são inevitáveis, chegam, só uma casa fica de pé. E é interessante ver como o próprio texto acaba. Ele menciona a reação da multidão naquela época. As pessoas ficaram admiradas porque aquilo não soava como os sermões de sempre, que só ficavam citando outras pessoas. Isso foi ensinado com autoridade, como uma verdade fundamental. Foi apresentado como um projeto original, direto ao ponto, o que talvez explique por que 2000 anos depois a gente ainda está aqui desconstruindo ele. E assim, este projeto de vida de 2000 anos fecha seu argumento com essa imagem final da casa na rocha. O que nos deixa com uma última pergunta, que talvez seja a mais importante de todas. Se os princípios que a gente viu, autoconsciência, a regra de ouro, julgar pelas ações e principalmente a prática constante, são a tal da rocha, a questão que fica no ar é: em que tipo de fundação a gente está construindo a nossa própria vida? Em rocha ou em areia?